Meu querido Michelete, todo mundo aqui ligado. A gente vai colocar agora os gols do Corinthians. Coloca aqui, ó. Vai, Michelzinho. Vai, Edilson. Pra Lívia, pra todo mundo. Pode botar os gols agora aí, ó. Primeiro você, Maurício Noriega. Cada gol esquisito, né? Muito esquisito. O que você viu do primeiro tempo para um segundo tempo, do Corinthians que não perde há 11 jogos? O que você viu, Maurício Noriega, depois a Lívia, a Badawi e a Marília também? Eu acho que o Corinthians tomou um susto e quando acordou foi pro jogo e ganhou tranquilo. Mostrou muita força. É um time diferente hoje, a gente tem que reconhecer o trabalho do Luxemburgo. O Corinthians é um time que a gente pode chamar de cascudo tranquilamente. Difícil ganhar do Corinthians, difícil fazer gol do Corinthians. Tá com um ótimo contragolpe agora. E tem um jogador espetacular que é o Renato Augusto, né? Como ele encontra lugar para botar a bola. Olha a virada de jogo que ele faz, ó. Nossa, cortou a bola. Impressionante, impressionante. Para você, Marília, primeira Marília, para você, Marília, qual foi a diferença? Para mim, quem ganhou o jogo foi o Luxemburgo. Pronto, falei. Desculpe de dar opinião antes em relação a isso. Mas quando o Luxemburgo coloca o Wesley, o Veloso disse isso nos Donos da Bola, que amanhã tem Donos da Bola com o Cascão. E o Cascão odeia o nosso programa. Ele quer que a gente dê 0 ponto, que a gente não seja falado. Ele odeia o Baita Amigo. Que o Baita Amigos, Baita Amigos que eu faço no Band Esporte, também faço os Donos da Bola. E outra coisa, o programa começa às 10 horas. Hoje, por causa da Série B, começou um pouquinho atrasado, mas 10 horas é 10 horas, hein? Por que o Luxemburgo entendeu que tinha que mudar esse time do primeiro pro segundo tempo? O que você viu, Marília? Eu acho que o Luxemburgo tá tateando, né? Sem ter um substituto óbvio pro Roger Guedes, já tinha sido assim no meio de semana. Ele tentou hoje o Renato no primeiro tempo um pouco mais solto e o Juan de ponta. E não estava funcionando. Apesar do Corinthians ter mais volume de jogo, não estava ornando. As substituições no segundo tempo fizeram muito bem pro Corinthians, porque o Bruno Mendes deixa a zaga muito mais segura. E o Bidu, apesar de não defender bem, deu um corredor pela esquerda que o Corinthians não estava tendo. Eu acho que o segundo tempo teve um Corinthians com o Adson muito mais ativo, mais como meia até. E aí o Corinthians conseguiu virar. Em 1 minuto ele virou o jogo. E aí, na verdade, parecia até que o Curitiba tinha ido a nocaute. O goleiro, quando toma o segundo gol, ele vai até... Ele até pede tomar 2 gols assim é difícil pro Curitiba que estava ganhando o jogo, né, Marília? São 13 pontos que o Curitiba já perdeu nesse campeonato, depois sair na frente. Hoje perdeu mais 3. Eu acho que o Corinthians fez um bom segundo tempo, mas ainda é difícil entender o padrão de jogo. O Corinthians é um time melhor, são 11 jogos diferentes, esses 11 jogos de invencibilidade. Tem 3 empates aí, inclusive do meio de semana, que deu a classificação ao Corinthians. Eu acho curioso, porque na última década, o DNA desse time, com o Mano, Tite, Carille, foi uma defesa muito instável. E o Corinthians ainda dá muito espaço. Acho até porque não tem um bom volante, do que porque a zaga não seja boa. Hoje o Moscardo voltou no primeiro tempo, você percebia que ele estava sem ritmo. Tá sem ritmo, mas é bom de bola. É bom de bola, muito é bom de bola. Menino E o segundo tempo, o Corinthians teve mais possibilidade de jogar. E o Wesley tem que ser titular, né? Vamos lá, então. Pro Badawi, e vou deixar a Lívia por último. Vem cá, Lívia, vem comigo aqui. Ô, Badawi, você como corintiano, um cara que entende muito de futebol, que gosta de música, que é um baita do cantor, que é um cara incrível, maravilhoso. O que você vê nesse time do Corinthians, que há 1 mês e meio atrás, todo mundo falava que ia cair? Se a verdade é essa. Vamos mentir aqui porque ganhou o jogo, não, porque a verdade é essa. Aí o Corinthians pode ir pra final, vai ter um jogo muito duro. Eu acho que vai ser muito mais difícil, e vai ser mesmo, porque a torcida do São Paulo está incrível em relação ao Morumbi, 55 mil, 60 mil. Mas o Corinthians sabe jogar no Morumbi. Mas o que o Luxemburgo fez, a hora que o Gil faz o gol, ele vai lá, abraça o Luxemburgo, dá um beijo no rosto do Luxemburgo e fala obrigado. Eu acho que determinadas equipes, determinados times, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, o ambiente é muito legal. Se você não faz o ambiente, o Wesley não joga. Se você não faz o ambiente, o Gil já estava fora. E aí, o que você viu desse time, que você, como corintiano, ninguém entende muito de bola, não só essa vitória, mas 11 jogos sem perder e brigando para ir para uma final contra o Flamengo ou contra o Grêmio. Espero que seja o Grêmio. Ô, craque, eu acho que o Luxemburgo ele tem o grupo na mão, né? Assim, dá pra perceber que os jogadores, principalmente a molecada, obviamente, porque ele lançou um monte de jogador da base, né? Mas o que eu destaco, eu acho, nesse time, cara, além da confiança, é a parte física. Verdade. Segundo a parte física desse time no ano passado era terrível, né? Morria no segundo tempo. Agora é o contrário, né? O Corinthians melhora no segundo tempo, né? Então, acho que esse destaque também deu uma revigorada com essa molecada, né, cara? E dando confiança pra eles, o Wesley,
o Juan vindo de contusão de 3 anos sem jogar, né? E os resultados começam a aparecer. E aí a equipe vai ficando cada vez mais coesa, né? E quando o 9 faz gol sem querer, como é o Yuri Alberto, antes de... Das costas dele, né, a bola? Parece que a fase está mudando. Mas você acha... Ó, ele fez porque estava lá, né? Então, Se não tivesse lá, não fazia. eu vou dizer uma coisa. Se o Roger Guedes estivesse lá, Lívia, eu não sei se o Yuri Alberto estaria na área. Provavelmente não. Eu tenho minhas dúvidas. Mas uma coisa muito legal, em 2 lances do Yuri Alberto, vou perguntar pra você, Lívia. Ele fez o gol, onde o goleirão Gabriel bateu na bola, bateu nas costas dele, ele fez o segundo gol. Ele quase faz o terceiro logo em seguida, o segundo dele. Acho que ele tem 5 gols da competição. Mas o mais importante, no gol do Wesley, o Wesley poderia passar a bola para ele. E ele acompanhou a jogada. É quase mais ou menos o gol do Botafogo ontem. Que o gol do Botafogo foi uma leitura, uma beleza, uma pintura. O terceiro gol foi uma coisa incrível do Luiz Henrique, que é craque de bola, o menino do Botafogo. De estar ali na área, de fazer o gol. O que você viu do time do Corinthians, o que você observa, até projetando para quarta-feira contra o São Paulo, 7h30 da noite. Parabéns aí a CBF. Bom pra chegar no Morumbi, que é uma beleza. O Yuri Alberto, ele tem que dormir no Morumbi, né? De preferência, né? Pede mete um atestado no trabalho para poder chegar. O Yuri Alberto tem que estar na área, Neto. Não tem jeito. Fase ruim todo jogador tem. Isso não é novidade para ninguém. Roger Guedes, seja qual for, todo mundo tem a sua fase ruim. Ele tem que estar perto do gol. Não interessa. Agora, o Corinthians, no primeiro tempo, Neto, eu acho que ele estava com a cabeça já na Copa do Brasil. Porque em casa, desconectado do jeito que estava e com dificuldade da boa marcação do adversário, bastou virar o segundo tempo e entender que o jogo era hoje, não podia pensar no jogo durante a semana, e aí o Corinthians não teve essa dificuldade para poder virar e conseguir esses 3 pontos. Mas foi difícil o primeiro tempo, né? Não, o primeiro tempo eles estavam fora da Neoquímica Arena, Neto. Acho que eles já estavam com o jogo em outro lugar, o adversário está na parte de baixo da tabela, o time estava desconectado. Pouca criatividade, que não é novidade quando o time desconecta, mas assim... Só o Renato Augusto que estava bem. Não, o primeiro tempo foi do Renato Augusto, Neto, não tem jeito. Agora, muita gente fala do Gil. O Yuri Alberto já foi embora, a gente pode falar, Neto. O Gil teve seu momento ruim no Corinthians também, mas muitas vezes o pessoal esquece de olhar a origem da jogada. E, obviamente, estoura na zaga. O Gil teve seus momentos de oscilação, mas muitas das jogadas precisavam ter sido interrompidas lá no início. Então tem que dar um crédito pro Gil aí nesse momento de oscilação que ele teve. Mas virou o segundo tempo, o Corinthians colocou a cabeça na Neoquímica. Eu fiz o jogo pela minha rádio, a Rádio Craque Neto, e aí eu, Sidney, o Rodrigo Bittar, que está narrando muito aqui. O menino tá incrível. Rodrigo Bittar, vocês não têm ideia. Esse menino é da produção, virou um narrador incrível. E fica esperto aí, viu? O Denis, Schneider. Vocês vão perder ele logo para Sport TV, para ESPN. Vocês que você não renova o contrato dele, bota ele não, porque vocês vão perder ele. Esse foi o terceiro, ele poderia ter feito o terceiro gol. O que falta pro Corinthians, ou o que você enxerga no Corinthians? Uma coisa que eu acho que não tinha, Maurício Noriega, que por sinal... O seu nome me relembra o seu pai de uma maneira tão bonita, tão maravilhosa. Gostava muito de você, narrou muito gol seu. Nossa, o que o seu pai narrou gol meu, o que o seu pai foi incrivelmente bondoso comigo, você não tem ideia. E o seu nome é um nome igual o nome do seu pai, é igual o Luciano do Vale. É uma coisa assim que você lembra, Noriega. Você lembra Luciano do Vale. Seu pai é um exemplo para todos nós e parabéns pelo filho que ele deixou, que é o dia do seu pai, dia de todos os nossos pais, dizer que eu amo muito meu pai e que meu pai fez com que eu pudesse ter sido jogador de futebol. E é isso que a gente tem que ter dos nossos pais. Perdão, gratidão e amor. O que pensar de um Corinthians que acertou a defesa, que tem o meio-campo que hoje você fala, Moscardo, Renato, Matias Rojas e Michael. Boa. Que o Michael perdeu a posição um tempo atrás, né, Marília? Não, deixou de ser relacionado, inclusive. Só para falar, desculpa, Noriega, você falou do Gil, e essa é uma informação, tem jogadores que têm sido repetidos na escalação do Corinthians, 3 jogadores especialmente, que é um trabalho especial do Luxemburgo. O Gil estava sendo perseguido pela torcida. Você pode perceber que nos últimos jogos, mesmo no timãozinho da Sul-Americana, Gil, Michael de 5, que é a nova sacada dele depois de perder tantos 5, e Yuri Alberto estão jogando todos os jogos. É uma tentativa de recuperação com o carro andando. E de fato está funcionando. Não dá para dizer que não. Por isso que esse abraço e esse beijo do Gil faz sentido. Porque não, foi muito legal. Daqui a pouco a gente vai ter sonora de 4 jogadores para que a gente possa falar. Tanto que a gente nem fala do Veríssimo que chegou. Exatamente. Vamos falar dele. O que você vê no time do Corinthians? O que o Luxemburgo fez
que de um mês e meio mudou tudo pro Corinthians e briga para disputar o título da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Se passar do Estudiantes. O primeiro jogo é aqui e o segundo é na Argentina. Eu acho que é um time, Neto, que todo mundo já sabe onde tem que estar em campo. Isso dá para perceber muito claramente que mudou. Aquele gol da bola virada do Renato Augusto, você percebe que tem uma movimentação dos jogadores para aparecer um espaço. Treino, Porque não né? adianta você ter o Renato Augusto que põe a bola onde quer. Se ele não tiver o espaço para colocar o cara, acontecia muita coisa por acaso no Corinthians. Verdade. Agora começa a acontecer por trabalho. Eu acho que tem essa diferença. 2 vacilos que o Corinthians cometeu, que eu acho que não pode cometer contra o São Paulo. Aquele lance do Robson, que ele aparece sozinho na área e o Cássio faz uma defesa. E aquele bate-rebate também, que o Cássio faz outra grande defesa. Se é o Caleri, se é o Caleri, se é Rodrigues, o se é o Lucas Lucas Moura, é caixa. Aí é caixa. Esse o Corinthians não pode cometer esse lance que a gente está vendo aí agora, que o Corinthians perde também. Olha como aparece espaço. Tem um vacilo de posicionamento? Tem. Só que aonde que a bola chega? Exatamente onde estava o Renato Augusto. Acho que isso é um mérito que o Luxemburgo tem. Você vê que jogadas começam a aparecer, que você percebe que são jogadas que estão trabalhando. Deu para perceber que ele está jogando um pouquinho mais do lado esquerdo? Sim. Deu para perceber? Vocês ele não está um pouquinho mais do lado esquerdo? Você justo também. Por favor. Os espaços começaram a aparecer também, que o Fagner tomou um cartão amarelo, que o juiz foi brincadeira dar um cartão naquele lance ali, né? Na hora que ele vai em cima, Não achei nada ali para dar um cartão amarelo. Neto, você que batia na bola como poucos, você não acha que ele vai buscar o lado esquerdo para trazer para o meio e bater de Não pé tenho direito? dúvida nenhuma disso. Ele vai buscar sempre esse posicionamento? Exato. pra Até ter porque a como o chance. Fábio Santos também não está descendo muito, talvez ele fique ali. Não tem mais o Roger, Agora né? na o Roger hashtag caía do- muito ali na esquerda. Agora não tem o Roger também. O Roger caía mais pela esquerda para E fazer ele a mesma está coisa. fazendo essa função, Na Lívia. nossa hashtag do apito final, o pessoal estava questionando, Marília, se o Lucha escalou mal ou mexeu bem. Pra mim, Porque mexeu bem. o time se transformou no segundo tempo. Às vezes as duas ele coisas escalou acontecem. mal, Mas isso pois vem é. acontecendo em vários jogos, hein? É acontecendo em vários jogos. Eu acho que tem uma instabilidade no ataque que faz ele fazer algumas tentativas. Eu não acho que ele escalou mal, não. De saída, achei que era um Eu time... gostei. Eu gostei, mas não funcionou. Só não funcionou, mas Não eu gostei. funcionou. É o que acontece. E acho que as substituições que eram necessárias, inclusive porque eu imagino que o Fábio Santos vai jogar na quarta-feira. E não sei se agora o Fagner virou dúvida, porque de fato o Bruno Mendes dá uma estabilidade maior. Deu ao Corinthians uma leveza no segundo tempo, que os 2 gols... O Fagner perdeu a força da marcação, que sempre foi o forte dele, Também né? com o amarelo ele fica mais... Não, mas mesmo assim, eu acho que ele perdeu. Também. E eu acho que no segundo tempo, os 2 gols avassaladores muda a história do jogo. Eu acho que, como você disse, o Cássio salvou no final do primeiro tempo 2-0, que podia dar o O resultado. Curitiba jogou muito bem o primeiro tempo também, O né? Curitiba jogou bem, jogou bem. Eu acho que existe essa dúvida do Luxemburgo. Ele entrou com o Matias no final do jogo. Acho que também para tentar. Pra sentir como o cara tá também. Pra sentir como o cara tá. Mas é curioso. É verdade que o Renato cai mais pela esquerda, é um espaço deixado pelo Roger, que jogava por ali, né? Também com o pé trocado. Mas os gols, o gol de virada, o segundo gol do Corinthians e o gol do Renato no jogo de ida foi pela direita. Então, quem sai pro jogo é o Raul Oliveira, né? Não, sim. O Juan Oliveira, ele mudou muito o jogo dele do segundo tempo pro Porque ele primeiro. virou meia, né? Não, então, por isso, mas aí é uma visão. Se a gente enxergar o que o Corinthians fez no segundo tempo, o Juan Oliveira foi para dentro da área, o Marco foi para dentro da área, o Renato voltou para fazer o lançamento que inverteu tudo. O que eu acho que não funciona com o Renato, no começo do jogo, no primeiro tempo, ficou ele e o Yuri na frente. Exatamente. E o Yuri na frente. Isso. Aí porque ele precisa de campo para progredir com a bola dominada. Quando ele tem menos campo, essa visão que ele tem privilegiada, ele perde um pouco, porque ele tem que entrar na área e resolver. Quando ele pega o jogo de frente, com espaço, aí ele é um monstro. E aí a gente sempre fala, Neto, do Renato Augusto e essa sequência de 11 jogos sem perder, 8 vitórias, Que 3 empates. fase que tá o Corinthians, Que rapaz! susto, Que que fase, velho! 11 jogos aí- sem perder, e aí velho! sempre vem a Tá tal igual do- eu em casa, velho! Sempre Eu tô vem a tal parecendo do- Veloso, irmão! Ó, já fiz Não falha nunca! Já fiz meu teste do coração aqui, eu Você também. assustou agora? Eu ia soltar um pi aqui, deixa quieto. Desses 11 jogos que o Corinthians tem sem saber o que é perder, Renato não teve todos em campo. São 6 jogos com o Renato em campo. Então aí a gente começa a analisar essa Renato dependência. Óbvio que ele muda o jogo, é um cara muito diferenciado e cairia bem em qualquer outro time da Série A, mas ele não esteve em todos os jogos. De 11, esteve só em 6. Mas eu acho que o Luxemburgo entendeu bem o Renato Augusto, coisa que muitos não entenderam. Muitos colocaram ele de centroavante, não tiravam ele para jogar. Já o Luxemburgo entendeu. Badawi, o que você pensa desse menino do Wesley, do Moscardo? Você que é corintiano raiz, que por sinal, parabéns à TV Cultura, que hoje eu assisti Portuguesa Santista e São Caetano, futebol raiz, futebol incrível, o Gil narrador,
o Jameli também comentando o jogo. Uma coisa incrível hoje. Fiquei assistindo como deu saudade dos dois técnicos. Da Portuguesa Santista, o Sérgio Guedes, um dos grandes goleiros, e o Axel, os dois. Um de cada lado, um jogaço de bola, 1-0 para a Portuguesa Santista, que está bem na classificação. Parabéns à TV Cultura, que há 4 anos vem fazendo bonito no esporte. O que você pensa dessa molecada? Moscardo, Wesley, Renato Augusto, Yuri. Como pensar disso, daquilo que o Luxemburgo enxergou e que poucos treinadores enxergaram e descobriram esses dois meninos? Wesley e Moscardo, ninguém viu, só o Luxemburgo. E o Adson tá melhorando também. Né? Verdade, jogou muito hoje. Eu gosto muito do Wesley, gosto muito do Moscardo também. Acho que o Moscardo ele tem um perfil meio volante clássico, de primeiro volante, né? Ele é corpulento, ele é forte, ele rouba muito bem a bola por baixo no carrinho, né? E o Wesley é muito rápido. Ele é Ralf, Wilson Mano, Márcio, Rogério... E eu acho que assim, o Corinthians jogou no 4-4-2, né? Jogou com 2 atacantes no primeiro tempo. Verdade. E o Yuri ficou meio isolado lá. Teve o único lance ali que ele podia ter feito o pivô naquele lance lá do lançamento do Adson. Perde o domínio, né? Que ele podia ter batido de primeira ali, que o zagueiro tomou a bola. Ele domina Mas pra pensar, você vê como, não dá pra como pensar. aparece os espaços pro Yuri quando tem 2 atacantes abertos, né? Exatamente isso. Uma coisa que o Veloso falou e eu também. Eu acho que o Wesley jogando, o Yuri Alberto, ou o Adson, ou o próprio Matias Rojas do lado direito ali, e trazendo o Michael, não sei o que o Luxemburgo vai fazer contra o São Paulo. A gente tem quantas sonoras aí? Tem sonora... Então a gente tem 4 sonoras. Vamos... E outra coisa aí, esse gol o gol do Gil se deve muito ao Yuri Alberto, porque é difícil dominar essa bola, né, Maurício? Ele tava dominando pra virar, dominou bonito, ia virar e bater, né? Isso, e a bola, e o goleirão fez a defesa, o Gabriel, que depois teve um probleminha aí. Vamos lá, então, que por sinal o Curitiba é bem candidato ao rebaixamento, não é não, Lívia? Forte candidato a gente acompanhando bem aqui na tela da Band. Que foi campeão em 85 com o Soane Andrade. Gol do Índio no Maracanã. Soane Andrade, pra mim, um dos maiores treinadores de todos os tempos. Soane Andrade. Quantos uísques que eu tomei com o Soane Andrade? Ele como meu treinador. E no voo foi de 79 a 81, campeão brasileiro. 79, 81 e também em 85 pelo Curitiba, Soane Andrade. Rubens Minelli. 79 invicto. Invicto. Menos Neto, jogos, hoje tudo tem bem, uma imagina. efeméride boa pra você. Hoje faz 45 anos do título do Guarani. Aí, ó, 78 que nós 13 de agosto. perdemos hoje de 1-0 pra Chapecoense, do Thiago Carpim, do Juventude, onde foi uma festa incrível para todos os jogadores hoje lá do Brinco de Ouro da Princesa. Vamos colocar a primeira sonora e que golaço desse menino. Antes de colocar a sonora, esse gol foi mais bonito do que o Luiz Henrique para você? Do Botafogo ontem? Não sei, tenho minhas dúvidas, porque eu fiquei encantada com a atmosfera ontem do Nilton Santos, eu vou ficar com o Botafogo. Pra você, Badawi? Parece mais difícil esse de fora da área, né? Pra mim foi mais difícil o do Wesley. Pra mim o do Wesley foi mais bonito do que o do Botafogo. Pra você, Maurício Norega. A jogada do gol do Botafogo foi mais Foi bonita. linda. Foi mais bonita. A construção. Parecia treino, pô. Depois de falar de molecada, lá temos que falar uma coisa de Lógico, molecada. pode falar o que você quiser aqui. Ô, Semana Maurício Norega, passada, aqui você pode falar o que eu preciso. o Belete Vou foi... falar pra você um negócio. Você bem no seu ouvido. Pode falar. Aqui, nós manda. Você fala o que você quiser, que você é o filho do Noriega. O Belete esteve com a gente na Transamérica essa semana. Grande E Belete. ele contou uma história muito interessante para ver o que o Luxemburgo manja de bola e o que ele enxerga. Ele é treinador do São Paulo, né? O Belete está no Agora Sub-19 do foi Barcelona. pro Barcelona. Na comissão técnica Que do legal. Sub-19 do Barcelona. Porque ele está fazendo curso de treinador lá na Espanha, né? Que Ele legal, tá trabalhando no parabéns pra Barcelona. Até porque o daqui não costuma funcionar muito bem. Ele falou o seguinte: quem foi buscar o Vitor Roque na categoria de base do Cruzeiro foi o Luxemburgo. Aí, ó. Luxemburgo, é. Vendo um jogo da molecada, falou: esse é bom, traz. Mas você vê como a empresa é Mas fez isso no Palmeiras também, né, injusta, né, com o O Luxemburgo, né? Luxa gosta de trabalhar com a molecada. Eu Mas acho que nunca o ninguém destaque- falou isso. Ele fez isso no Palmeiras. Eu No Corinthians ele entendeu a eu sei, mas realidade, as Neto. pessoas- O time não tem velocidade, o time Olívia, envelhecido, o que ele fez? Olha pro quintal Sabe o que de falava do casa. Luxemburgo? Que ele só trabalhava com craque. O que esse cara fez pro Palmeiras do Danilo, meu irmão? O que ele fez hoje com o Wesley e com o Moscardo, pro presidente que vai vir, ou para quem vai ser eleito, pro próximo treinador, ele recuperou o Juan Oliveira, ele deu uma condição pro Renato. Pô, ele fez o Fábio Santos ainda jogar. Ele Ô, tá Neto, e fazendo. como que esses moleques não vão jogar Ele tá bola uma recuperando o vez que Michael. o Luxemburgo tá dando espaço o no zagueiro, time do tamanho Murilo, do tá Corinthians? O Murilo, que craque que É é. louco. Isso tudo, e outra Não, coisa, ele deu tanto espaço pra molecada, não, craque, que o Vildo ele falou que ia contratar na janela 4, 5 jogadores, contratou 2, né? Exatamente Porque isso. justamente que ele descobriu. o Exatamente. E o Duílio, para aquele que metia o pau no Duílio, hein? Pior presidente da história. Ele é o melhor presidente da história. É o Duílio.
É o melhor presidente da história. Coloca a sonora aí, Biquelete. Sim, a vitória foi muito importante para dar confiança, né, para nós. Chegar lá confiante e ajudar nós no Brasileiro também, que né, tava não muito bem, agora já melhorou com um jogo a menos. E essa vitória ajudou nós. E, pô, até o primeiro jogo ali que teve aqui da Copa do Brasil, nós já tava pensando, né? Porque não todo mundo pensa, fala que não, mas todo mundo pensa no jogo de volta. Mas é manter o foco e esperar quarta-feira. São jogos bem diferentes, né? Claro que a gente entra no jogo de quarta com um resultado de 2-1, então tem que ser inteligente. Mata-mata é diferente do Campeonato Brasileiro. São times diferentes também. O Curitiba a gente sabia que ia vir para se defender um pouco mais e contra-atacar. Então, eu acho que a gente já está acostumado a jogar com o São Paulo. É um grande time, tem chegando jogadores novos. Então vai ser um grande jogo. Mas como eu falei, a gente está preparado para poder fazer um grande jogo e sair de lá classificado. Cara, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas venho trabalhando bastante. Com certeza todo mundo quer jogar, temos um jogo muito importante, mas acho que o que mais importa é o grupo todo estar unido e todo mundo estar preparado para ajudar a gente a sair com a classificação na quarta-feira. É o nosso maior objetivo. Estamos muito unidos e, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo e sair com a classificação. Pô, quando a gente ganhou o jogo aqui de 2-1, eu já brinquei com os caras, falei, vamos jogar no Morumbi lá com 9 zagueiros se puder e ir para lá para segurar o resultado. Mas acho que isso daí vai ser pensado amanhã, o professor vai treinar a equipe para poder desempenhar um bom trabalho na quarta-feira. Eu acho que o mais importante é que a gente tenha consciência, né, daquilo que nós estamos fazendo, da nossa evolução. Eu acho que continuar com os pés no chão e continuar trabalhando, eu acho que isso é o mais importante. Vamos lá então, ó. Antes de eu colocar a matéria, que o Decile fez uma matéria sobre a invencibilidade do Corinthians, que são 11 jogos. Sabe o que a imprensa colocava antes disso? O que é natural também. Crítica, estatística, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Olha que imagem bonita de nós aqui do apito final. Parabéns aí o pessoal tudo que fez. Que eu preciso saber, né? Fernando Ortiz. Costas, eu vi, quem mais fez aí o pessoal que fez, ó? Tem aqui o gol, ó. Tem o gol aqui, ó. Ai, meu Deus. Aí, ó. Tem o gol, não é uma ao vivo. Ao vivo não é uma, fora eu erro. É o que interessa. O pessoal todo que fez aqui, todas as pessoas que trabalharam no maquinário, todo mundo. Pode dar um giro de 360 graus aí, de todo mundo, das câmeras todas aí. Pode dar aí. Aí, ó. Olha que coisa linda. Que é a Band, irmão. Que é o canal do esporte, do jornalismo. Isso aqui é um lugar de verdade. Tem muita coisa que às vezes eu chego pau aqui, mas é o seguinte, meu irmão. Quando a gente começa a trabalhar, essas pessoas que trabalham com a gente, eles, aí, ó. A gente tem aqui. A gente tem. Maravilhoso. Bem na hora. E aí, beleza, truta? Como é que é? Vem aqui, bota a cabeça aqui, Marquinhos. A bola voltando foi demais. Bota aqui. Seu Marquinhos. Seu Marquinhos aqui pegando a bola. É o seguinte, pra você, pra você, Maurício, depois Badawi, depois as duas mulheres, casal Vite aqui, nós aqui, é o trio mesmo, que aqui não tem essa. É nóis. É eu, Marília e Líbia Nepomuceno. É o seguinte, pra você, o Matias Rojas joga de segundo atacante ou meio campista quarta-feira contra o São Paulo? O que você pensa que o Luxemburgo vai fazer, o que você faria? Eu acho que é importante a gente saber disso. Eu imagino que ele deva jogar como meio-campista. Eu também. Fechando, principalmente lado de campo. Pelo lado direito até, porque o São Paulo é muito forte pelo lado esquerdo. Vai atacar. Será que o Caio Paulista volta? Acho que não. Pelo que eu também acho que não. Não tem condição. Então jogaria Maicon, Moscardo, Matias Rojas e Renato Augusto, 4 homens. Renato e Matias. Renato mais pro meio e o Matias mais aberto. E aí na frente jogaria Adson e Yuri Alberto. Ou 5 no meio e só o Yuri na frente, que eu acho que é o que vai acontecer. Então, Neto, vamos aproveitar que na hashtag é pra você, hein, Marília, do Thiago Nunes, apito final, tá falando aqui. Marília Thiago Ruiz. Nunes rock and roll, não, né? Não. Pelo amor de Já Deus. canta mas ele a foi bola, bem no Atlético Paranaense. escalação ou formação pro jogo de quarta. O pessoal não quer mais nada, né? Quer logo a escalação cantada. Eu apostaria... Ele tentou hoje o Moscardo, não foi um bom jogo do Moscardo. Eu acho que ele vai insistir na formação que ele conseguiu consolidar com a cirurgia do Moscardo, que é o Maicon de 5. Então, acho que ele vai com o Maicon de 5, Matias, Renato e Adson, talvez o Wesley e... O Fausto perdeu o espaço. O que eu acho uma temeridade, que o Corinthians joga pelo empate. Eu colocaria 5 no meio. Pra você, Badawi, o que você pensa em relação ao esquema tático? Ou o que ele vai fazer? Porque não vai ser esse time. Não. Não vai ser. Mas eu acho que ele vai entrar com o Maicon também de primeiro volante. Eu também. Ele tá com confiança e o Maicon tá jogando bem de primeiro volante. Muito bem. Tá. Tem essa boa saída de bola e a marcação dele também não é ruim. E jogador mais acostumado a esse tipo de jogo. E tá com confiança de novo, né? Passou um período ali da Libertadores ali, agora ele tá jogando bem de novo.
Mas o Matias, acho que ele joga mais na direita mesmo, como ele jogava no Racing, né? Eu acho que ele vai entrar Cássio, Bruno Mendes, Murilo, Só que, craque, eu acho que Gil e Fábio Santos. Mas o Adson, ele rende melhor na direita também, né? E aí vai ficar Moscardo, Maicon, Renato e Matias. Aí ele vai escolher ou o Adson ou o Wesley. Com o Yuri Alberto. Eu não sei qual vai ser a dúvida dele. Precisa ter velocidade, né? Precisa Eu ter acho pelo que menos um jogador. Mas eu de posso usar ele velocidade. no segundo tempo. O que você pensa, Eu Lívia? só acho que eu gosto do Wesley. Wesley na sua escalação, mas se o Corinthians tem que pensar em segurar a bola, que se for na velocidade contra o São Paulo, que eu acho que tem mais perna, tem mais fôlego do que o Corinthians, a famosa bola bandida no contra-ataque, eu acho que fica complicado pro Corinthians. É tentar segurar ao máximo a bola no meio de campo, também não dá para trabalhar na retranca, porque 1-0 não é nenhuma garantia estrondosa, mas sair na velocidade com o São Paulo, acho que o Corinthians corre um grande Acho risco que o Corinthians de vai cansar. usar isso no contragolpe, para ele. Sim, no vai tentar contragolpe. fazer Não isso. pode pensar em E se acelerar fizer um o gol, jogo. complica também, Sim, Porque mostrou que tem um contragolpe hoje muito bom. o time do- Deixa eu perguntar Isso uma eu coisa acho que pra ele vai vocês contratar. 4 aqui. O São Paulo, daquilo que jogou os Maurício, Badawi, Lívia e Marília. Daquilo que jogou, você tem o Ramos Rodrigues, você tem o Lucas Moura. Você tem o Caleri, não tem o Luciano, que tomou um terceiro amarelo. Você perdeu o Caio Paulista, você tem o Wellington, que é bom de bola. Você tem a zaga, que é muito forte, a Arboleda e o Beraldo. Beraldo joga muito. Esse é muito bom jogador. Aí você tem o goleiro Rafael. O esquema do São Paulo tem que ser mais ofensivo ou ele tem que ficar muito esperto com o Corinthians, para vocês 4, em relação ao que o Corinthians está fazendo nesses 11 jogos invicto? Eu acho que o São Paulo não pode deixar que o Corinthians goste dessa história do contragolpe no jogo. O São Paulo tem que fazer o que fez com o Palmeiras. Isso, os 2 jogos. Os 2 jogos. Matou. O jogo é meu. Você vai fazer o jogo que eu quero. Você não vai botar o seu esquema aqui. Entendeu? Se deixasse o Palmeiras dominar, como gosta de dominar, com bola, empurrando, abrindo espaço, não estaria nessa fase. Verdade. E já jogou assim Já jogou. em Itaquera, né? Esse é o jeito que eu acho que o São Paulo tem que fazer. Tem que ter o domínio do jogo e não deixar o Corinthians ficar confortável. Porque me chamou muito a atenção a qualidade do contragolpe do Corinthians hoje. Se o Muito São Paulo forte. bobear... O que você pensa, Badawi? A minha maior preocupação é a bola aérea, né? Que é um desastre no Corinthians, né? Faz tempo, né? Por isso que eu acho que a entrada do Bruno Mendes ajuda Então, a defesa eu na gosto bola. muito do Bruno Mendes. O São Paulo é muito forte na bola aérea com o Caleri, né? A bola aérea é um perigo pro Corinthians. Tomamos um gol assim hoje, né? Quase todo jogo a gente toma gol de bola de escanteio, de E que uma tem falta cruzada. que prestar atenção nisso, você, em relação ao São Paulo. Então, o São Paulo vai ser um time muito novo, né? A gente já sabe que, pelo que o Dorival tem feito, o Lucas vai na vaga do Luciano, mas eles não fazem a mesma posição. Então, o São Paulo vai estar um pouco metido. Eu não acho que ele vai com o Rames direto, apesar do Rames ter entrado muito bem no jogo de hoje, contra um Flamengo apático, é verdade, mas a qualidade do passe dele, a visão de jogo, ele enfiou uma bola também. O São Paulo contratou 2 Renatos Augusto, né? 2 jogadores diferentes. O golaço que o Lucas fez hoje é uma jogada muito parecida com as jogadas do Renato, né? Ele acha o espaço, obviamente que a marcação do Flamengo facilita um pouquinho, acha o espaço e acerta o chute de quem sabe jogar bola. O São Paulo vai ser um time diferente, por isso que eu acho que ele vai mudar pouco o estilo de jogo, porque ele vai ter que mudar muito os jogadores. O Wellington Rato foi muito mal hoje, apesar dele ele entrou e foi mal, perdeu um gol que poderia dar os 2-0. E aí o pênalti no final não teria feito diferença. Mas ele é bom na bola parada. Mas eu acho que o é com ele Badawi que ele falou. vai. Eu acho que é com ele que ele vai, porque ele saiu com o Michel Araújo, com o Michel Araújo hoje, que não foi bem, né? Então, eu Mas acho é que bom de bola. Então, mas ele foi todo o time reserva. Então, acho que os que foram de diferente. saída hoje são os que não jogam. Então, eu E imagino o menino que ele... uruguaio que a torcida do São Paulo adora, o bigodão lá, o Gabriel. A torcida do São Paulo adora, ele é um volante que dá... É que ele Dorival Júnior gosta disso. Pra você, Lívia, o que você pensa para fazer viva a sorte e a gente vai para Flamengo Neto, e São a gente estava Paulo? falando sobre a ausência do Luciano e eu acho que no final pode ser uma boa para o São Paulo. Porque o Luciano é muito pilhado. Ele é muito pilhado, tem hora que ele coloca fogo no jogo, no momento que não precisa, pode acabar complicando o São Paulo em Mas casa. é bom de bola, hein? Não, ele é bom de bola, mas tô falando, ele é um cara muito pilhado. E o time do Corinthians sabe que ele é um cara pilhado. Para ele tomar um cartão rápido e prejudicar o São Paulo... Abraço pro pilhado da é Jovem muito Pan. fácil. Essa semana eu estive Esse tá acompanhando, louco, Neto, a Você é classificação. louco, pilhado. Imagina. Eu acompanhei direto do Morumbi a classificação do São Paulo para a Sul-Americana. A atmosfera do Morumbi tá sensacional. Se eles fizerem o que o Noriega tá falando, abraçarem o jogo, entenderem, eu mando no Morumbi, eu quero essa vaga, é difícil segurar. Então, o Lucas Moura entrando, que é um moleque super inteligente e sabe domar, acho que essa adrenalina, pode ser bom pro Dorival e pro São Paulo. Cara, fazer a viva a sorte, falar uma coisa para você.